Oi, fofoca do dia em que um menino fez xixi dentro de sala de aula. A minha turma, no primeiro ano do ensino médio, infelizmente, ficou com a pior professora de história da escola inteira. E dessa vez, eu realmente não posso falar o nome, porque essa professora é muito rica e com a quantidade de advogado que ela tem, vai querer me processar. O nome é Professora Adriana. Eu não consigo me segurar, eu falo mesmo. Ela não deixava os alunos sentarem no lugar que eles queriam dentro da sala de aula. Ela mesmo que escrevia o lugar de cada um. E ai da gente se não tivesse no lugar. Tinha que levar o livro da matéria dela todo dia, ele era dessa grossura. E nem sempre a gente usava, tá? Mas tinha que levar. As costas chegavam a ficar assim, ó, de tanto peso na mochila. E ela não deixava nunca ninguém nem ir beber água e nem ir no banheiro durante a explicação dela. O problema, gente, é que a explicação dela durava a aula toda. Ou seja, ou você usava fralda, ou você ia no banheiro antes da matéria dela. Nós, os alunos que já estudávamos lá na escola há uns meses, já estávamos acostumados com a professora Adriana e as suas regras. Mas no mês de junho daquele ano, entrou muito aluno novo na escola. E um deles se chamava Matheus. Da segunda-feira, que foi o dia que ele entrou na escola, até a quarta-feira, esse menino já tinha feito amizade e já falava com quase todo mundo do colégio. Ele realmente era muito maneiro e muito engraçado. O único defeito dele é que ele não tinha limites. Foi aí que na sexta-feira, o dia da semana que a gente tinha 2 aulas seguidas de história com a professora Adriana, o dia tinha começado ótimo, tava tudo normal. Porém, quando a prof. Adriana entrou dentro de sala de aula, a turma inteira teve a mesma reação que a gente sempre tinha quando ela chegava. Ia todo mundo correndo pros lugares onde ela tinha escolhido, sentava na cadeira, botava o livro de história em cima da mesa e ficava em silêncio. Todos na turma fizemos isso, menos o Matheus. Ele continuou fazendo piada, puxando assunto com os outros e estava sentado lá no fundão da sala. A professora, como sempre, saiu escrevendo um monte de matéria no quadro. A nossa mão, gente, chegava a ficar doendo de tanto que a gente tinha que escrever pra copiar. E quando a professora Adriana terminou de escrever, ela virou de frente pra turma e começou a explicar. Falou, falava muito, gente. Não sei como é que ela não ficava com dor na garganta. Era igualzinho aquele bicho, Maritaca! Depois de 30 minutos que ela já tava falando na nossa cabeça, o Matheus, inocente, levantou a mão e falou assim: "Aí, professora, eu não posso ir lá no banheiro, não? Pô, eu tô apertadão." Aí a professora Adriana respondeu: "Você é aluno novo? Deve ser, né? Vou te explicar uma coisa. Na minha aula, ninguém sai pra ir ao banheiro e nem pra beber água. Da próxima vez, faz o que tiver que fazer antes que eu entre dentro de sala." Aí o Matheus falou que não sabia dessa regra de maluco. E ele também disse pra professora que era melhor ela deixar ele ir no banheiro. Senão, ele ia mijar lá dentro mesmo. Aí não teve como, né? A turma toda começou a rir. Aí a professora Adriana olhou na cara do Matheus e falou assim: "Bom, aí o problema já nasceu. Quem vai ficar mijado é você, não sou eu." E continuou lá, falando e explicando a matéria. Aí passou 2 minutinhos e a galera da turma começou a ouvir um barulho. Era meio assim, ó. Era igualzinho o som que faz quando você enche um copo com água, por exemplo. Aí a galera achou estranho, né? Começou a se olhar. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Olhei direto pro Matheus. Ele tava fazendo xixi dentro de uma garrafinha de plástico que era de água. Como a cadeira dele era a última da fileira lá no fundo da sala, ele só virou pro cantinho, se tampou com a mochila e com um casaco, abriu a garrafa e começou a mijar. Quando os outros alunos e a professora perceberam o que ele estava fazendo, ele já estava quase terminando. Todo mundo rindo, mas meio espantado, né, com aquilo. E a professora Adriana ficou vermelha de raiva. Aí ela gritou assim: "Eu não estou acreditando no que você tá fazendo. Levanta do seu lugar e me acompanha até a sala da coordenação." Aí o Matheus, na maior tranquilidade do mundo, terminou lá, né, e fechou a garrafa. Levantou e foi até a professora pra eles irem pra coordenação. Só que aí, ele pegou a garrafinha que tava cheia de mijo, esticou assim como quem fosse entregar na frente da professora e falou assim: "Aí, professora, pra tu ver que eu não tava mentindo, a garrafinha, ó, quase cheia." Quando a professora viu aquela garrafinha transparente, cheia de xixi vindo na direção dela, ela deu um grito, mexeu com as mãos assim, foi pra trás, fez uma cara de nojo assim, sabe? E ficou falando assim: "Ai, joga no lixo, joga fora, joga isso fora." E até hoje, gente, quando eu lembro disso, quem quase faz xixi na roupa sou eu. De tão engraçado que foi. Resumo do que aconteceu depois. A professora Adriana tirou 1 ponto do Matheus e ele tomou um esculacho da nova coordenadora da escola. Mas ninguém podia dar advertência pra ele, porque ele estava com necessidade que a professora não tinha deixado ele fazer. E por causa disso, depois daquele dia, a professora Adriana foi obrigada a deixar todos os alunos de todas as turmas que ela tinha a irem beber água e irem ao banheiro quando eles quiserem. E foi isso. Mal sabia a gente que o Matheus tava só começando com as maluquices dele. Oi, fofoca do dia em que uma patricinha brigou com a tia da merenda. A minha escola era uma escola muito conhecida. E todo ano sempre entravam muitos novos alunos. E era uma misturada, tinha favelado, tinha riquinho, tinha gente que morava na cidade vizinha e ia lá só pra estudar, tinha gente que morava praticamente do lado da escola, tinha de tudo e mais um pouco. Era uma bagunça. O problema às vezes era quando pessoas muito diferentes eram obrigadas a conviver. E foi isso que aconteceu um dia. Entre os vários alunos ricos que estudavam lá, tinha uma garota
Que falando sério, não é brincadeira não. Ela tinha tanto dinheiro que tava arriscado ela espirrar e sair 3 notas de 100 do nariz dela. Ela tinha motorista particular que levava e buscava ela na escola. Pro lanche na hora do intervalo, os melhores biscoitos. E só todinho, só todinho. Ela tinha o melhor iPhone. E pra estudar, ela não usava caderno não. Ela usava um tablet que ela anotava, escrevendo no tablet. E eu, pobre, que pegava ônibus lotado todo dia, ficava de boca aberta. E eu nem gostava muito de olhar pra ela não. Vai que ela me cobrasse 5 reais pra apreciar a vista. Aí, gente, um dia, quando o almoço era carne, lá na escola, não tinha um aluno, seja ele rico ou pobre, que deixava de comer. Porque era muito gostoso. E o refeitório ficava lotado. Pra você finalmente chegar e encher o teu prato, demorava, mas demorava muito. Dava pra cochilar, acordar, cochilar de novo, acordar e ainda não ia ter chegado tua vez. Aí, nesse dia, a Patricinha, depois de ter esperado mó tempão na fila, finalmente chegou na bancada, onde as tias da merenda iam e colocavam a quantidade de comida que você queria. Só que tinha faltado uma tia da merenda. E uma delas estava trabalhando por 2, então ela estava um pouco enrolada. Aí, essa Patricinha riquinha, que tava com pressa, falou assim pra tia da merenda: bora tia, agiliza aí, eu não tenho o dia todo não. Põe a carne no meu prato logo. Aí, a tia falou assim: ô, minha filha, perdoa, tia. É porque é muita gente e eu não tô dando conta. A Patricinha falou assim: tá bom, não quero saber, põe logo, por favor. Quando ela terminou de falar, lá atrás, no fundo do refeitório, deu pra ouvir alguém falando assim: como é que é? Quem gritou isso foi a Nanda. Ninguém mais, ninguém menos que a filha da tia da merenda. Ela era linda, cor de chocolate, cabelo black power, e ela também era altona. Aí a Nanda levantou do lugar dela e foi na direção da Patricinha, batendo palma e perguntando pra menina: tu quer fazer show? Tu tá querendo fazer show? Quando ela chegou e as duas ficaram cara a cara, a Patricinha virou pra Nanda e falou assim: ih, já vi que você é favelada, né? Pra quê? No que ela falou isso, a Nanda já levantou a mão aqui atrás assim, ó. Foi a hora que a tia da merenda, a mãe da Nanda, falou assim: minha filha, por favor, se controla, o emprego da mamãe. A Nanda abaixou a mão e respirou fundo. Aí a Patricinha olhou na cara dela e falou assim: sai da minha frente, garota. Quem é você? Aí a Nanda botou as 2 mãos pra trás assim, abaixou a cabeça e olhou no olho da Patricinha e falou: eu sou a menina que acabei de ser expulsa da minha antiga escola. Porque uma garota sem noção, igualzinha a você, tava rindo e debochando do meu cabelo. E aí, eu me estressei e voei em cima dela e dei uma coça nela. E foi tão bem dada que a história terminou com ela no hospital e eu em outra escola. Vocês têm ideia do que é um refeitório com um monte de gente com fome, simplesmente parando tudo que tinha pra fazer só pra prestar atenção nessa conversa? Aí a Patricinha fez uma cara meio assim de deboche e pediu desculpa pra Nanda, dizendo que não sabia que a mãe dela era a tia da merenda. Foi a hora, gente, que a Nanda falou assim: garota, não interessa. Não é porque ela é minha mãe não, você não tem que falar assim com ninguém. E só pela tua gracinha, tu vai pegar o teu prato, vai botar aqui em cima da bancada e vai sair desse refeitório e não vai voltar enquanto eu estiver estudando aqui. Porque se um dia eu entrar aqui dentro e te ver, você não vai nem poder contar a história do que aconteceu, porque você vai estar sem dente. Vaza. Bora. Aí a Patricinha olhou de cima a baixo pra Nanda, viu o tamanho e a altura do problema que ela ia ter, ela não é boba, e falou assim: eu não preciso do almoço da escola mesmo, eu posso comprar. Botou o prato na bancada e meteu o pé. E eu tenho certeza que ela tava toda cagada de medo. Quando ela finalmente saiu do refeitório e fechou a porta, o Matheus, um menino doidinho, muito engraçado, que era da minha turma, começou a bater palma, falou que ia casar com a Nanda, que ela tirou onda, que tava certa, que tinha que fazer isso mesmo. E aí os meninos, que eram amigos dele, que estavam lá com ele, começaram a fazer a mesma coisa, batendo palma. E no final, todo mundo que tava lá acabou gostando muito da atitude dela. Principalmente a mãe dela, a tia da merenda. É, gente, a Nanda realmente era barraqueira. E isso era só o início, tá? Oi, fofoca do dia que eu fui expulso da escola. O meu irmão mais velho, Michael, que já tinha parado de estudar desde a nossa última escola, no 9º ano, quando ele foi expulso, ele cismou que ia entrar lá na minha escola fingindo que era um aluno novo, só pra zoar com todo mundo. Aí, gente, eu lembro direitinho que na segunda-feira, às 6 da manhã, quando meu despertador tocou, meu irmão fez questão de acordar junto comigo. E ele tava feliz, tava animado. Quem é que acorda 6 horas da manhã animado? Aí eu já olhei assim, né? Porque quando meu irmão tava feliz, é porque alguém ia ficar triste. Porque pensa numa pessoa que implicava, brincava e zoava com a cara de todo mundo. Ele era muito sem limite, gente. Aí a primeira coisa que ele falou pra mim não foi nem um bom dia, não. Foi: me empresta a camisa do teu uniforme. Na mesma hora eu falei não, porque eu não tava maluco, né? Eu tava maluco sim, porque ele me ofereceu 10 reais se eu me emprestasse a camisa, eu peguei o dinheiro e entreguei a camisa. Aí, gente, daí pra frente, foi só pra trás. Assim que eu cheguei na escola, o meu irmão ainda não tinha chegado. Eu fiquei ali perto pra saber se iria conseguir, de fato, entrar na portaria. Porque quem estava lá era a inspetora sinistra. Ela conhecia todos os alunos e era impossível mentir pra ela. Parecia que ela sentia o cheiro do medo. Mas, infelizmente, mentir pro meu irmão não era um problema. Porque ele mentia praticamente o tempo todo pra todo mundo. Se o diabo é conhecido como o pai da mentira, o meu irmão era o pai do diabo. Quando ele chegou no portão e começou a conversar com a inspetora, porque ela queria saber quem era ele, de onde eu tava, deu pra ouvir mais ou menos o meu irmão dizendo que era aluno novo e que só tinha dado tempo de comprar a camisa do uniforme. E ele disse também que a mãe dele tava vindo no próximo ônibus pra entregar os documentos da matrícula que estavam faltando.
Até eu, que sabia que era mentira, tava quase acreditando. Aí a inspetora sinistra ficou assim, ó. Sem brincadeira, uns 30 segundos olhando dentro da alma do meu irmão pra saber se era verdade ou se era mentira. E ela acreditou e deixou ele entrar na escola. E aí, a partir desse momento, o meu irmão estava no parque de diversões. O sinal da escola para os alunos entrarem nas salas de aula tinha acabado de tocar. E o meu irmão estava fingindo que era aluno da minha sala. A professora lá escrevendo a coisa no quadro e meu irmão fazendo barulho de peido. E não era qualquer peidinho, não, era assim, ó. E quando a professora virava pra trás pra ver quem era, todo mundo em silêncio, fingindo que nada estava acontecendo. Depois de um tempo, quando estava na hora da troca de professores, onde um entrava e o outro tinha que sair, o meu irmão já tinha cansado de fazer besteira dentro da sala de aula, pegou o material dele e conseguiu fugir. Aí ele ficou passeando pela escola inteira, fugindo de um lado pro outro da inspetora, que não podia ver ninguém fora de sala de aula. Ele passava correndo nos corredores da escola, batendo na porta das salas. Aí os professores ouviam, abriam assim... Não tinha ninguém. Meu irmão também tinha uma caneta preta, permanente, que por onde ele passava fazendo besteira, ele fazia a assinatura dele. Ele conseguiu entupir todas as pias do banheiro masculino do andar onde eu estudava. Ele juntou um monte de bolos de papel higiênico e botava no ralo das pias. E ligava as torneiras no máximo, só pro banheiro ficar alagado e molhado. Ele descobriu também aonde tocava o sinal da escola. E ele apertava e saía correndo. Então o sinal não parava de tocar, ficava lá, ó, até alguém aparecer e desligar. No início, a inspetora deve ter achado que tava com defeito lá no botão. Mas aí, com todas essas besteiras juntas acontecendo, banheiro alagado, os professores reclamando que tinha alguém batendo nas portas, um monte de parede com rabisco, e agora o sinal da escola tocando fora de hora, a inspetora se ligou que obviamente não era uma coincidência, e que tinha alguém fazendo isso tudo. E aí a inspetora sinistra começou a ficar com raiva. Deu a hora do intervalo, eu entro no refeitório, quem é que tá lá? Brincando, rindo e se divertindo com o pessoal do terceiro ano do ensino médio? Isso mesmo. O meu irmão. Eles estavam zoando todo mundo. O pessoal passava e falava, ó, vai pisar aí, vai pisar. A pessoa olhava eles no chão. Ah! Meu irmão parava do lado das pessoas que estavam comendo um biscoito com suco, alguma coisa. Aí ele olhava lá pra frente e falava assim, ih, caramba, olha como é que a diretora tá vindo. Na hora que a pessoa olhava, ele pegava o biscoito e comia. Do nada, ele viu o menino quietinho ali comendo, que tinha vergonha de falar com os outros, chamou todo mundo falando que era aniversário do menino, ele nem conhecia o menino, e todo mundo cantando parabéns, o menino não entendendo nada. Aí eu sabendo que se as coisas continuassem daquele jeito, ia dar ruim, eu cheguei discretamente aqui, ó, no meu irmão. E ele tava rabiscando, assinando a mesa do refeitório. Aí eu puxei a caneta da mão dele e perguntei se ele tava maluco, porque ele já tava passando do limite. E falei que ele tinha que ir embora rápido, porque se alguma reclamação chegasse no ouvido da diretora, ela ia olhar as câmeras e ia procurar ele lá dentro da escola. Ia chamar a polícia, ia dar mó confusão, gente. Porque o meu irmão não era aluno daquele colégio. Aí, na maior tranquilidade do mundo, o meu irmão mandou eu ficar calmo e falou que assim que o intervalo acabasse, a última coisa que ele ia aprontar era desligar a luz da escola. E que depois ele ia fugir pulando o muro que tinha lá pra trás, no final do pátio. Aí, o intervalo acabou. Todo mundo voltou para as suas salas. Não deu 10 minutos, faz assim, ó. A luz acabou. E eu fiquei aqui, ó, torcendo pra ele conseguir sair daquela escola, porque senão ia ser conselho tutelar, ia ser a diretora, ia ter que chamar minha mãe, ia ter que explicar como que ele tava com a camisa do uniforme. Olha, gente, ia ser uma tragédia. Em pouco tempo, a luz voltou de novo. O professor que tava lá dando aula continuou normalmente e eu comecei a ficar muito feliz, porque aparentemente tinha dado tudo certo. Mas como a alegria de pobre dura pouco, a gente só ouviu assim, ó, 3 toques na porta. Quem era? A diretora e a inspetora. Entraram dentro da sala de aula. A diretora olhou diretamente pra mim e falou assim: adorei a caneta aí, ó, que tá na sua mão. Linda. Era a caneta preta permanente do meu irmão que eu tinha pegado com ele lá no refeitório, que ele tava usando pra rabiscar a escola inteira. Aí a diretora continuou falando: pode ir juntando todo o teu material aí. E vambora, que você tá expulso da escola. E todo mundo, incluindo o professor, assim, ó. Aí fui eu, todo me tremendo, pra sala da diretoria, né? Lá a diretora começou a me esculachar, falando que tinha reconhecido o sobrenome das assinaturas e que eu era o único aluno que tinha aquele sobrenome e estava matriculado lá. Falou também que ela não esperava isso de mim, que ela já estava pronta pra ligar pra polícia e pra ligar pra minha mãe ir lá na escola assinar, porque eu já tava expulso e que tudo que eu aprontei era considerado um vandalismo. Aí não teve jeito, né? A primeira coisa que eu fiz foi olhar na cara dela e começar a chorar, gente. Chorei muito. Chorei. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não fui eu. Aí ela falou, então quem foi? Aí eu não podia falar a verdade, senão eu ia acabar ferrando com o meu irmão. E foi aí que eu tive uma ideia. Nenhum funcionário da escola conhecia o meu irmão porque ele não estudava lá. E como aparentemente ele já tinha conseguido fugir da escola, eu podia simplesmente falar pra ela olhar as câmeras, porque aí ela ia ver que não era eu fazendo. E foi isso que aconteceu. A diretora me ouviu, olhou as câmeras e viu tudo o que o meu irmão tinha feito, mas sem saber que ele era o meu irmão. Aí ela mostrou as gravações pra inspetora. A inspetora ficou com mais raiva ainda porque ela tinha sido feita de boba e acreditou em uma pessoa que nem era aluno da escola. Aí a diretora me pediu desculpa pelo engano e pelo constrangimento. Aí ela também falou que aquele menino já só devia ter botado meu sobrenome nas coisas que ele tava assinando porque ele queria me incriminar.
Mal sabia ela. E ela cancelou o documento de expulsão que ia ser pra mim e deixou eu voltar pra sala e deu tudo certo, gente. Isso tudo era só o início das coisas loucas que ainda estavam pra acontecer naquela escola.